todos que nos assistem nas diversas formas de tela, de transmissão aí. Está começando mais uma aula ao vivo aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo, mas não é aula de ciências. Quem me conhece está acostumado, eu sou professor Magno de Ciências, mas hoje estou aqui na aula de Geografia, fazendo aí a moderação, fazendo uma parcerada aqui com o grande professor Russo, com muito orgulho. É isso aí, bom dia a todos, bom dia aí ao professor Magno, é um prazer imenso estar aqui com ele na aula de Geografia. Essa semana aí uma dobradinha de aula, né? Ontem tivemos aula, hoje de novo, né? Isso é legal. E, logicamente, mandar um forte abraço aí para os professores, alunos e a todos que irão participar né, dessa aula no chat, sempre contribuindo aí com as ideias de vocês, com as respostas. E o que nós vamos ter hoje é um tema muito interessante, que aí o Magno vai estar falando para nós aí depois o que nós vamos trabalhar. Qual o tema de hoje aí, Magno? Olha, o título da aula é bem sugestivo, bem bacana, fluxos materiais e redes de transporte, né? Nós vamos trabalhar aí com os 7º anos a matéria do 3º bimestre. A habilidade do currículo paulista é EF07GE07A. O que é? Analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer, né, as relações com os fluxos materiais, objetos, mercadorias, pessoas e imateriais, dados, informação, comunicação em escala global. A unidade temática é o mundo do trabalho e objeto de conhecimento, desigualdade social e trabalho, que são duas categorias extremamente importantes aí para o trabalho. É isso aí. Como sempre, né, na maior parte das nossas aulas, nós vamos começar a ver, né, começando aí com um vídeo, falando aí sobre essa questão aí dos fluxos materiais do meio de transporte, que 66% das cargas do país são transportadas pelo modal rodoviário. Então, daqui a pouco a gente volta, acompanhe aí que é interessante aí o assunto. Eu recebo aqui no estúdio o diretor da área de capacitação do Instituto ILOS, instituição de referência em logística no Brasil, Maurício Lima. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana. Maurício, como o Brasil pode melhorar esse transporte de cargas? Bom, a reportagem que foi ao ar agora de vocês já mostra um pouquinho, né, da grande dificuldade que a gente tem no Brasil, que é a extrema dependência do modal rodoviário. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente está falando de 66% da carga sendo movimentada pelo modal rodoviário, enquanto que um país com a dimensão do Brasil, com uma dimensão continental, deveria ter mais ou menos 33% da carga movimentada pela rodovia. Então, o principal problema é a grande dependência da rodovia. Por que ela existe? Porque a gente não tem infraestrutura de outros modais, falta ferrovia, falta hidrovia, e acaba que vai muita carga para a rodovia, que também é insuficiente para atender a nossa demanda. Nós temos um histórico de desativar ferrovias, né? É o contrário, né, Maurício? Na realidade, desde a época que a gente tem mais ou menos 15 anos que as ferrovias vêm ganhando um espaço no Brasil, desde a privatização. O problema é que hoje a gente encontra uma situação limite, ou seja, o que a gente conseguia aumentar de carga nas ferrovias, né, que a gente já tinha, meio que já aconteceu. Então, agora a gente depende de novas ferrovias. Então, eu diria que esse é o grande desafio. E para a gente ter uma ideia, para o Brasil crescer, a gente tem que crescer com o transporte mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, para a economia crescer 3%, a gente tem que crescer o quanto que a gente vai ofertar de transporte. E como isso não tem acontecido, acaba que mais carga vai para o modal rodoviário. Então, essa é a grande dificuldade. Falando desses números, Maurício, existe uma estimativa de prejuízo em relação a esse gargalo de escoamento da produção? Sem dúvida. Se a gente considerasse todos os custos que já acontecem no Brasil, mas apenas com uma matriz melhor, o que seria essa matriz melhor? Por exemplo, a ferrovia tendo mais ou menos 40% da carga, um pouco mais de duto, um pouco mais de hidrovia, seria possível a gente ter uma economia de cerca de 90 bilhões de reais anual, apenas deslocando melhor essa matriz, né? Então, acaba que no Brasil, como a gente falta infraestrutura, a gente vai transportando muitas vezes uma carga de um alto volume numa longa distância pela rodovia. Isso é ruim não só para as empresas, tudo, mas também para a população, porque acaba que a gente tem rodovias bastante perigosas no Brasil, dado o elevado número de caminhões. É claro que o transporte rodoviário de carga, ele sempre vai ser considerado um dos mais importantes, mas não para longas distâncias, né, e grandes fluxos de carga. Um bom exemplo disso é o que acontece com a safra no Brasil, por exemplo. Ao transportar, por exemplo, soja nos Estados Unidos, você tem uma competitividade que o custo lá é 6 vezes mais barato do que o do Brasil por conta do uso do modal hidroviário, mais ou menos. Tá certo. Muito obrigada, Maurício. Bom, é isso aí. Lembrando, esse vídeo é de 2013. Aí vocês podem falar, pô, professor, é um vídeo antigo, já mudou. Eu vou mostrar para vocês, através de gráficos, que o que foi falado em 2013
pelo especialista, não mudou muito em relação a 2020, que é o ano que foi elaborado esse gráfico. Só para vocês terem uma ideia, né, de que essa logística modal que nós temos no Brasil, ela é muito ultrapassada, ela precisa modificar, né, principalmente quando a gente fala, né, de movimento comercial, movimento de produtos, tanto internamente, como é o caso do exemplo que ele deu aí da soja, dos grãos, que se perde aí mais de 20% da produção só no transporte de grãos no Brasil. Só para transportar já se perde mais 20%, tem, né, o desperdício, tem outras formas aí de desperdício desses alimentos. E a questão aí, né, da porcentagem, né, de usar ainda transporte rodoviário, que é muito grande aqui no Brasil, tá certo? Bom, nós vamos falar de fluxos materiais, começando aí falando sobre o que são aí redes e fluxos geográficos. Conjunto de informações e análises geográficas sob a ótica das redes que articulam e organizam o território a partir do levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. Inclui também o estudo do relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias. Então, quando falamos de fluxos materiais, são fluxos, né, tanto de mercadorias como de pessoas, né? Porque também tem os fluxos imateriais, que aí mais faz parte aí os meios de comunicação, que tem a ver com a internet, né? Com essa relação que não é palpável, né? Mas aí quando falamos aí de fluxos de mercadorias, de pessoas, a própria energia e informação, aí nesse sentido aí nós falamos aí nessa relação dessas redes de fluxos que faz parte aí o fluxo material e o fluxo imaterial. Hoje nós vamos ver fluxos materiais, né? Então vamos dar muita ênfase, né, nesses modais de transporte, né? Tanto é que na próxima imagem, né, na próxima slide a gente vai falar o que são aí os fluxos materiais. Então vamos lá. Fluxos materiais são representados pelos meios de transporte, circulação de mercadorias e a própria atividade comercial que ocorre na globalização, abrangendo mercados mundiais. Então, vejam como é importante, né, os modais de transporte. Né? O que são os modais? São os meios de transportes que nós utilizamos, principalmente, né, para movimentar a produção do país, tanto internamente como externamente. E é lógico, né, para diminuir o custo, né, e ter um preço que dá uma concorrência, principalmente para o mercado externo, né, boa parte desse custo vem do frete. E o frete tem a ver com os meios de transporte. Então, se nós utilizamos um meio de transporte, na sua maioria internamente, sendo o rodoviário, a gente tem que lembrar que boa parte dos veículos que transportam essas mercadorias utilizam o óleo diesel, combustível fóssil, que além de poluir, é caro. Então, ele poderia ser substituído por um outro meio de transporte, que é o ferroviário. Como muitos países, principalmente os países desenvolvidos, fazem, o que logicamente economiza no valor, né, o que faz com que eles tenham um valor comercial dentro do seu produto, que concorra com outros países. Então existe essa dificuldade ainda no Brasil, né, de ainda se ter esse transporte rodoviário. A gente tem que lembrar que nós tivemos aí a questão, né, do transporte ferroviário no auge, principalmente, do ciclo do café, mas que ele não foi se expandindo e não houve nem a manutenção dessa rede ferroviária no Brasil, que praticamente se centraliza aqui na região litorânea do nosso país. Certo? Quer falar alguma coisa, Magno? Não, eu fico assim muito preocupado com essa questão que a gente parece que teve diversos deslizes aí por parte dos governantes, né? De desativar, preferiram desativar, né, professor, as vias férreas que a gente tinha para transporte, enfim, e investir no transporte rodoviário, nas malhas, né, com gasto de asfalto e tal, que também tem custo, que vem do petróleo também, e parece que foi uma coisa que virou uma moda. A gente acabou fazendo uma grande besteira, na minha opinião, na minha humilde opinião. A gente poderia ter diversificado e pensado em maneiras mais inteligentes de escoar o transporte, né? E não pensou nisso, a gente investiu só e tão somente em rodovia, né? Porque na realidade, né, a gente sabe que as primeiras indústrias mesmo no Brasil vieram as indústrias automobilísticas, então a necessidade de ter aí as malhas rodoviárias foi muito forte.
né, ligando aí, por exemplo, o ABC, na qual as indústrias automobilísticas se concentraram, aí, produzindo os automóveis para exportação. Então tinha que se descer lá, então se construiu a Serra do Mar, na Via Anchieta, para ligar o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, né, que até hoje é considerado aí um dos maiores do nosso território aqui da América Latina. Mas é isso aí mesmo, né? E a questão do transporte ferroviário é uma questão que ficou uma situação paliativa, ou seja, foram se moldando, né, trilhos, né? E o problema é que em cada região se tinha uma bitola, ou seja, o tamanho do trilho era diferente. Então, muitas vezes você não tinha como sair de um estado e ir para o outro através do transporte ferroviário, simplesmente porque o tamanho de um trilho da bitola diferente do outro. Não tem como também fazer isso, né? O custo da manutenção é um custo elevado, mas dá retorno financeiro, principalmente para quem produz. O custo também de construção de linhas é caro, mas é muito mais viável do que o custo aí de malhas rodoviárias, como a gente utiliza muito aqui no Brasil, né? Porque até desafoga, até a questão de trânsitos aí. De trânsito é uma questão de logística, né? Por isso que a logística é importante para qualquer nível aí de trabalho, de produção, né, e de empresariado. Vamos lá para a próxima tela, que aí é um exemplo aí de um fluxo aí material de transporte, que é o hidroviário. Veja aí o fluxo aí das mercadorias através de navios que utilizam containers, né? Então, olha a quantidade de produto que você pode levar, né, em uma viagem de navio, né, indo aí de um continente para o outro, né? E podendo até utilizar esse navio, né, internamente. Nós temos rios que propiciam esse tipo de comércio, né? O problema é aquela questão, rios poluídos, como é o caso aqui no estado, na cidade de São Paulo, que temos aí o Rio Tietê, o Tamanduateí, né, o Rio Pinheiros, né? Inclusive aí o Rio Tietê, esses rios aí fazendo parte, né, da malha hidroviária do Mercosul e não podendo ser utilizado por causa do assoreamento dele, por causa da poluição, né? O governo tenta, né? Mas também tem que ter também a mentalidade dos empresários, tem que ter a mentalidade do próprio, né, contribuinte, né, que continua sujando o rio, continua despejando esgoto no rio. Tudo isso aí é uma questão de planejamento, né, de infraestrutura, que começou errado, né, e tenta se acertar com o passar do tempo, né? Espero que chegue um dia que a gente vê lá novamente o Rio Tietê com vida, o Rio Tamanduateí, o Rio Pinheiros, que aí vai ser bom para todo mundo, certo? E falando aí de comércio, nós temos aí uma organização que tenta, de alguma maneira, organizar o comércio mundial, né? São a OMC, Organização Mundial do Comércio, né, que substituiu o GATE, né, que também era uma organização comercial, mas tinha mais interesses aos países europeus, né? E aí se formou em 1995 a Organização Mundial do Comércio, que tem seus membros efetivos que estão aí na cor verde do nosso mapa mundi aí. Os membros em azul faz parte da União Europeia, que também são membros efetivos. Os observadores, que são aqueles que almejam fazer parte desses membros efetivos. Tem critérios, né, para os países entrarem, né? Não é simplesmente fazer uma inscrição. E aí nós temos não membros aí que não fazem parte, né, desse leque aí de países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. A importância de se fazer parte efetivamente da Organização Mundial do Comércio é estar a par, né, da comercialização internacional do planeta, né? Então nós estamos falando de globalização e, logicamente, os países que têm, né, essa relação mais profunda com a OMC têm, né, mais valor em relação a outros que não fazem parte, principalmente quando a gente fala em comércio, que hoje, né, o país aí que não está dentro da globalização através principalmente do comércio, logicamente vai sofrer aí as consequências economicamente e até ter uma dependência externa de outros países, né? Vamos lá ver os modais de transporte? Na próxima tela aí, ó. Então nós temos diversos meios de transportes que utilizamos aí no nosso dia a dia, né? O caso aí do automóvel, né, mais para as pessoas, né, mas a gente sabe aí dos aplicativos que trabalham em cima aí com os automóveis, o avião, né, o trem, né, o ônibus, o navio e até o helicóptero, né? Tem que lembrar aí que São Paulo
é a segunda maior cidade que utiliza helicópteros do mundo, hein? Só perde para Nova York. É incrível, parece até um país rico, né? Puxa, tem coisas no Brasil que impressiona, né? O cara vê e fala, nossa, esse país aí é desenvolvido, né? Então tem algumas coisas, né? Aqueles padrões, né? Que a gente vê no dia a dia. Certo? Aí eu lembro que eu falei, né? Aquela coisa lá, o vídeo é de 2013, falou que 66% do modal de transporte é rodoviário. Então vamos ver agora um gráfico que mostra aí dados de 2020, que a coisa não mudou muito aqui no Brasil não, olha lá. Brasil, ó, rodoviário, 61%, ó. Quer dizer, diminuiu 5%, né, num período aí de 7 anos. E aí o ferroviário, 21%, né, a cabotagem, 12%, dutoviário, né, que são lá dos canos, né, 4%, e 2% somente o hidroviário. Lembrando que cabotagem, né, também é de navios, né, mas aí, né, é o trânsito, né, próximo aí da orla marítima, né, então, principalmente no interior do país ou, né, próximo aí nas faixas litorâneas, né, ele não vai passar, por exemplo, não vai fazer, né, o navio não vai do Brasil para a Europa, ele vai margear a sua orla marítima, podendo ir até a América Central, fazer. Então ele faz a cabotagem, faz esse processo, que é diferente, por exemplo, né, de um navio que vai levar produtos, né, de um continente para o outro, tá certo? Então vejam como esse processo aí, né, mercantil do Brasil quanto ao meio de transporte hidroviário ainda é muito baixo em relação a outros países, como por exemplo a China, que é um parceiro nosso, né, do BRICS, que tem lá 35% do rodoviário, 14% ferroviário, né, 25% de cabotagem, 3% do dutoviário e 23% do hidroviário. Se a gente somar o hidroviário com a cabotagem, quase 50%, né, do seu modal de transporte está aí nas águas. Olha que interessante retratar isso aí. Vamos ver lá os Estados Unidos? Para ter uma ideia, Estados Unidos tem 43% rodoviário, 27% ferroviário, somente 3% de cabotagem, 22% dutoviário e 5% hidroviário. E por que os Estados Unidos ele tem, né, uma maior porcentagem no rodoviário e no ferroviário? A gente tem que lembrar, né, que o sindicato lá dos caminhoneiros nos Estados Unidos era muito forte e até elegia lá presidentes lá. Então ele teve lá uma parcela muito forte. Então eles tinham, né, uma interferência muito grande no governo dos Estados Unidos até mais ou menos a década de 70, 1970. Né? E aí perdeu força. Né? A malha ferroviária ela também tem uma força grande, porque ela liga o leste e o oeste, né? Porque o oeste começa a crescer industrialmente, principalmente a partir da década de 1980, né? Antes ficava muito concentrado as indústrias no leste dos Estados Unidos, né, que é chamado lá, eles falam de cinturões, belts, manufacturing belts, né, na região leste, e aí começou, logicamente, a fazer a malha ferroviária para o oeste, ligando todos os estados dos Estados Unidos. Isso é interessante retratar, né, mas lembrando sempre desse histórico rodoviário que se teve aí nos Estados Unidos, tá certo? E outros países aí que vocês viram, que depois o professor aí pode estar estudando com vocês. Agora vamos para uma atividade, professor Magno? Vamos provocar o pessoal aí já para fazer essa participação aí especial na aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Qual o meio de transporte mais rápido do mundo e qual o meio de transporte mais econômico? 2 pontos importantes, né? Que a gente está questionando aí. Vamos dar quanto tempo? 1 minuto e meio, professor? 1 minuto e meio, tá bom, né? Tá jóia, então. Tá legal.
Ó, sensacional aqui, eu acho que é unanimidade, viu, professor? Ó, Vamos lá. o professor Wagner colocou aqui aéreo, marítimo e foi acompanhado aqui por vários aqui. Tem o pessoal lá da Escola Estadual Antônio Lisboa que colocou aéreo mais rápido também. Tem o Pro Reinaldo que colocou também. Tem aquela 7º ano da Escola de Programa de Ensino Integral Souza Leão, lá de Tupã, que respondeu isso também, aéreo e marítimo, respectivamente. O Rian, ele colocou uma dúvida aqui para você responder. O meio de transporte mais rápido é o avião? É o avião, como a grande maioria respondeu. O avião, E a Beatriz também colocou, só que ela afirma, avião, ela colocou avião. É lógico que, né, quando a gente fala de meio de transporte, não vai colocar foguete aí, porque já teve aulas aí que professores colocaram, tem o Concorde e tal, mas aí é uma questão assim geral, né? Principalmente quando a gente fala de comércio, então a gente está falando de produtos, né? Então o avião, ele carrega produtos também, né? Lógico que é mais caro, então tem que ser produtos que, né, tenham valores agregados maiores, né? A gente não vai, por exemplo, nem dar, né, para carregar avião de um continente para outro de grãos. Encareceria muito, né, e o transporte não é viável para isso. Por isso que o marítimo é o mais econômico mesmo, né? Além, vocês viram lá na imagem dos containers, né? Então, isso que é interessante retratar, então, perfeito aí as respostas aí dos meus queridos colegas professores e também, logicamente, dos queridos alunos. Agora vamos ver alguns mapas mostrando aí as densidades aí de alguns modais, nem todos. Começando aí pelas ferrovias. Então nós temos aí um mapa do IBGE de 2013 e 2015, mostrando aí as densidades de ferrovias, né, por 100 km² aí que ele mostra, né? Logicamente a gente vai ver que na União Europeia, que se utiliza muito, né, no interior desses países, né, o meio ferroviário, né, e concentra mais lá, por isso que está mais escuro. Tem outros países que têm menos, né, e outros têm mais, né, ou seja, por exemplo, tem mais de 7,5 quilômetros, né, a cada 100 km² no seu país, né? Então mostra aí uma grande intensidade de malha ferroviária. Os Estados Unidos aí já tem menos, né, que a gente até viu lá no gráfico, e o Brasil está em amarelo, com menos de 1 quilômetro de ferrovias a cada 100 km². Então, imaginando aí que o Brasil tem um pouco mais de 8,5 milhões de km², então, né, a gente viu nas porcentagens a baixa quilometragem em relação à quantidade da malha ferroviária. E aí eu trouxe uma tabela para dar, né, uma referência dos países em relação à malha ferroviária. Está lá, ó, em quilômetros. Pode colocar aí na tela, né, a gente pode colocar a próxima. Isso, vamos lá para a tabela. Isso, grande Leandrão. Malha ferroviária em quilômetros, olha lá. Estados Unidos, 293.564 quilômetros de malha ferroviária. E nós temos no Brasil 29 mil quilômetros, né? Ou seja, 10% do que os Estados Unidos tem em malhas ferroviárias. Então veja a grande diferença, né? Só colocando aí, né, uma relação entre os Estados Unidos e o Brasil, né, mostrando aí isso, porque os Estados Unidos não é o que tem, né, essa quantidade, né, como tem em países da Europa em relação à América. A gente faz essa referência entre Estados Unidos, maior potência mundial, em relação ao Brasil. Vamos para o próximo mapa? Principais portos e aeroportos, né, em 2009, e aí nós temos aí também, né, tendo uma relação, vejam a quantidade de portos e aeroportos na União Europeia, né, mostrando aí em laranja aí os principais aeroportos, em roxo, né, mostrando aí os principais movimentação de containers nos principais portos dos países aí no nosso mundo, né? América do Norte aí, principalmente os Estados Unidos aí com um grande contingente, né, tanto de aeroportos como de portos, né? E o Brasil tem, né, uma boa quantidade, mas podia ser melhor, principalmente quando se fala aí em aeroportos, né, e uma infraestrutura melhor nos seus portos, principalmente para receber containers de outros países, porque alguns portos no Brasil não suportam receber containers. Então, os navios têm que parar, né, num certo local no mar, vir um navio de menor porte e trazer até o porto os containers. Então, vai e volta, o que encarece o produto, tá certo? Vamos ver aí o mapa das rotas aéreas comerciais de 2009. No próximo mapa, olha que interessante, né? Então, vejam, né, quantas viagens se faz aí de avião, né, indo de um lado para o outro, né? Então, quanto mais, né, verde lá aparecendo, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, maior é a quantidade dessas rotas aéreas.
No próximo, já pode ir para o próximo, já que a aula está acabando, o transporte dutoviário aí, ó. São aí os canos levando aí gás, levando petróleo, podendo até levar água para alguns países, né, que pode até ligar um país ao outro. Certo, pessoal? Como disse, uma professora falou, é muita informação? Muita informação. Está aí os professores para destrinchar essas informações nas aulas, junto com seus alunos, como a grande maioria faz, né? Então, ao invés de falar que tem muita informação, não, destrincha e passa essas informações melhores para os seus alunos. Nós estamos aqui para colaborar e vocês também estão aí para nos colaborarmos, como vocês fazem no chat. Então, parabéns a todos. Entra aí na mão na massa, faça uma pesquisa da matriz dos transportes no mundo, tá certo? E aí vocês podem fazer esse trabalho legal com os alunos. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação no chat. Mais uma vez aí, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigado aí, Magno, pela participação. Eu que agradeço. Eu vou seguir aqui os professores que colocaram aqui, que adoraram a aula, que show de bola e tal. Não vai esquecer, né, professor? Avalie aí a aula, no final vai aparecer o QR Code, o link aí para você acessar. Aí. E fala aí o que você achou pra gente. A gente fez a aula com o maior carinho, né, professor? Exatamente, com muito amor e carinho, porque também nós adoramos vocês. Um forte abraço a todos.